aventureiros. Sejam bem-vindos ao Covil do Dragão. Saudações, invasores de Covil! Aqui é Ed Nascimento, o famigerado Dragão Negro, e hoje, caros ouvintes e ouvintas, nós estamos aqui para falar de Guardiões do Limbo, mais um RPG trazido pela nossa queridíssima New Order. E para falar sobre ele, tenho aqui com dois co-hosts de garbo e elegância, Thiago, o nosso dragão brevemente curado da sinusite. Fala aí, Thiago. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Brevemente curado da sinusite, mas esperando que esse brevemente se alongue bastante, porque ninguém merece. E também nosso dragão da sorte, Patrick. Que ontem eu tava com sorte nos dados, mas isso não acontece sempre. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Patrick, apresenta o nosso convidado, cara. Pô, isso aí é uma responsabilidade enorme. Então, nós estamos aqui hoje com o autor de Guardiões do Limbo, Samuel Oliveira. E, vou deixar você fazer a pergunta. E aí, Samuel, beleza? Tudo certo? Tudo ótimo, cara. Tudo beleza. Antes de começar esse papo, cara, a pergunta que não quer calar, a pergunta mais importante desse podcast: que dragão você é? Meu Deus. Dragão do Limbo, ó. Olha só! Olha de primeira. Gostei. Então estamos aqui com Samuel, nosso dragão do Limbo. Muito bom. Para falar sobre Guardiões do Limbo. Então, se preparem que hoje o papo vai render. Hoje o papo vai estar muito bom. Ricardo, por favor, sobe a vinheta. É dado o início o conclave. Vamos lá, Samuel, a pergunta que acho que todo mundo tem que saber, que eu pergunto para todo mundo que vem aqui, além da pergunta mais difícil do podcast. Cara, como você conheceu o RPG? Como foi seu primeiro contato com o RPG? É uma longa história. Vamos lá. Eu conheci o RPG um belo dia. A minha mãe, eu fui num casamento com ela, meus pais. Tinha um rapaz tocando violino nesse casamento. Minha mãe, ela sempre foi conectada com a música. Eu sou músico de formação. Minha mãe queria que eu aprendesse violino. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos, por aí. Aí minha mãe pegou o telefone desse cara e eu fui ter aulas de violino com ele. Eu fiquei uns 5 anos, 5, 6 anos tendo aula com ele direto. Quando eu cheguei ali nos meus 12, 13 anos, acho que ele já estava meio de saco cheio, ele era americano, eles eram nômades, esses americanos do Texas, e ele morava na cidade nossa, daqui. Fazia 15 anos que eles estavam aqui. E aí, um belo dia, ele chega dentro da aula de música e fala assim: toma pra você ler. Eu olhei assim, um livro preto, com um dragão na capa, o Aventuras Fantásticas, primeirinho. Caralho. Uau. Aí eu peguei e falei assim: o que é isso? E meu irmão do lado. Meu irmão também fazia aula de violino. Eu falei: isso aqui é RPG. O que é isso? Cara, aí naquela hora, quem disse que a gente fazia aula? Dali pra frente, quem disse que a gente ia pra lá pra fazer aula? Fomos jogar Aventuras Fantásticas. Eu, meu irmão e ele narrando pra gente. Vasculhando aquele livro de trás pra frente, meio pra trás. Você pensar. Cara, aquilo foi ferveu minha mente. Falei: cara, que trem da hora. E antigamente era difícil ter computador, videogame, não tinha essas coisas. Apesar do meu pai ter muita condição, graças a Deus, ele não gostava que nós mexia com essas coisas. Aí começou, ele emprestou esse Aventuras Fantásticas e a gente emprestou mesmo pra gente. A gente levava pra casa e começou a jogar com o primo e foi vindo. Fomos ampliando o hobby. Depois, no aniversário do meu irmão, ele ganhou um Tagmar 1. Uau. Eita, hein? Nossa, Tagmar. A quarta revisão. A história já tá maravilhosa. Tagmar 1 zerado. Na época era novo, né? Era o RPG do momento, nacional do momento. E aí, quem que ia mestrar? Meu irmão tinha vergonha de mestrar e lá vai eu ler o livro.
Aí li aquele livro umas 5 vezes pra jogar. E fomos jogar Tagmar, jogamos muitos anos. Depois comprei o Lobisomem Apocalipse, apaixonei no livro. Tanto é que curiosamente, eu comprei o jogador achando que era do mestre. Comecei a jogar o livro jogador, não entendendo nada. Falei, mas... Aí depois eu fui ver que falei, não, você comprou o livro jogador, mas não é do jogador que você tem que comprar, não. Você tem que comprar esse, que era que tinha as garras assim no livro. Nossa, esse livro aí, a cabra linda, né? Vixe, aquilo lá é apocalipse demais. Muito bom aquele livro. E aí li ele. Só que o lobisomem eu narrei poucas vezes. E sim, nisso eu já tava maior já. E foi vindo, passei pelo Tormento, passei pelo 3DT, joguei muito 3DT. Confesso a você que eu não sou um jogador D&Dístico. Confesso até que eu não gosto. Eu tive o 3.0, mas por causa das ilustrações, que eu adorava ficar folheando aquilo. Joguei algumas vezes, mas acho que é pela complexidade mesmo do sistema, não me agradou muito. Apesar do 3.0 eu ter jogado assim, bem assim, fui como jogador de uma mesa. Aí entrei no hobby dos board games e dei uma abandonada assim no RPG. Veio a pandemia, aí eu conheci o Tiny Dungeon. Do Tiny Dungeon eu gostei demais, narrei. E na época eu já estava em contato com o Hopes and Dreams, que é a base do Guardiões do Limbo. E aí eu falei, gente, mas RPG narrativista, que é isso? Que isso? Né? E fui. Joguei Fate, quase todas, assim, todas as versões, li. E aí fiquei envolvido com esses RPGs mais com essa característica narrativa, né? Mas mais ou menos seria essa aí a minha história dentro do RPG, que foi como eu conheci. Claro, e depois com o advento da pandemia que a gente foi ficando mais, pelo menos pra mim, pareceu mais fácil jogar RPG. Até pela minha região aqui, que é muito difícil achar gente que gosta dessas coisas. Na época da pandemia, realmente, né? o RPG deu uma estourada, né? Foi a válvula de escape. A válvula de escape pra muita gente, cara. Pra muita gente. Pra poder manter a sanidade no lugar. Exato. E tua história, eu acho que, todo mundo aqui deve ter mais ou menos a mesma idade, ser da mesma geração, assim, né? Então, assim, foi muito que aconteceu com todo mundo, de passar por essas etapas de começar com o jogo, ter a fase Tormenta 3D&T que todo brasileiro teve, né? Aí depois ir pra uma coisa mais sombria, tipo vampiro, lobisomem, mago, né? Mini GURPS. E você, aí depois, tome todo mundo, a gente começa a trabalhar e dificulta, aí a gente vai pro board game, que é uma coisa mais fechada, tu consegue jogar mais com rápida. 2, 3 pessoas, mais rápido, centrada naquilo mesmo. E eu acho que a pandemia trouxe uma coisa boa, que foi, tipo assim, o boom do hobby, né? Dos VTT. Do hobby do VTT. Até um pouco antes da pandemia, a impressão que eu tenho, até vocês me relatem sobre se é essa impressão também que vocês têm, a gente tinha no Brasil uma galera, a todo mundo queria, era RPGzão, queria 3, 4 dedos de largura de RPG pra ler e jogar. Essa é a sensação que eu tenho, assim. Então o pessoal gostava de coisas complexas, né? Acho que com esse advento da pandemia, da correria, a vida adulta chegando, a geração nossa aí, acho que acabou partindo, não partindo para os mais fáceis, abrindo aço, mas houve esse dinamismo, né? Ampliando as possibilidades. Eu acho que isso também está relacionado a esse boom. Sim, a gente teve um boom bem grande na pandemia, né? Isso não foi só uma coisa só do Brasil, tá, gente? Isso foi, inclusive, mundo inteiro, a indústria do hobby, em termos até de arrecadação financeira e tudo mais. A pandemia foi a maior onda assim, que eles surfaram desde a criação do hobby, entendeu? O pessoal até fez comparações da vindoura dos tempos áureos da TSR, que fazia aqueles suplementos de 30 páginas e que vendia 100 mil tiragens lá na época do AD&D. Mas, sim, assim, o advento infelizmente, teve a pandemia, mas também teve esse lado bom, né? Que impulsionou e trouxe muita gente pro hobby, né? Exato. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você mencionou, e estamos aqui por Guardiões do Limbo, seu Sim. RPG aí. E, cara, explica pra gente um pouco o que é o Guardiões do Limbo, como é que surgiu a ideia para esse jogo, quais foram as suas inspirações. Conta aí um pouco pra gente o que é esse jogo. Sendo bem técnico, o Guardiões do Limbo é um RPG fictício,
onde os jogadores assumem o papel de pelúcias e brinquedos que vão proteger uma garota contra os assombros de um vilão chamado Cabral. Em outras palavras, o bicho-papão, um ser sobrenatural com habilidades de permutar entre o físico e o espiritual, e ele corrompe as mentes e também corrompe outros brinquedos, né? Ele adapta, reforma esses brinquedos para implantar o caos, invadir o quarto dessa garota, né? Enquanto ele vai para o lado espiritual, mental, os brinquedos vão para o mundo, vai pelo lado físico, pelo lado real da história. E os jogadores têm esse papel de preservar a ingenuidade dessa criança, preservar os sonhos, as alegrias, as ilusões positivas dessa criança, de tudo aquilo que naquele universo que eles vivem, eles julgam ser maléfico, né? Então, protegendo ela dessas questões. Claro, eles têm consciência que eles vivem num mundo muito maior, mas dentro da condição como brinquedos e pelúcias em um mundo de macro para micro, né? E na mesma ideia, eles se preocupam com o que eles possam fazer dentro das condições deles. E assim a trama se desenvolve nesse pensamento. Então é um jogo ali que traz ali uma ideia de Toy Story com elementos, com pitadas de horror. Lembra total o Mestre dos Brinquedos. Vocês lembram desse filme? Nossa senhora, é maravilhoso. Isso aí é top Eu 5, meu. conheço o nome, mas nunca vi. Nunca vi mesmo. Nossa, passava acho que no SBT. É, Eu sessão tinha da tarde, medo né? desse filme. Nossa. Exatamente. Era um filme premiadíssimo. Que inclusive é uma das inspirações do Guardiões do Limbo, tá? Esse aí tem vários elementos desse filme, no sentido ali do horror, né? Inclusive é uma baita sugestão para quem quiser assistir o filme. E sobre as inspirações, já fazendo essa conexão com a pergunta, eu sou um grande fã das obras de Tolkien, gosto muito, apesar de eu não ser expert no assunto, mas eu tento acompanhar, assim, ler os livros, já li várias vezes, acompanho os filmes também, mas não serve de muito base, né, os filmes. Mas enfim, Tolkien, nós temos uma forte influência com Guardiões do Limbo, provenientes das obras, principalmente Senhor dos Anéis, tá? O próprio Toy Story sem dúvida aí é o carro-chefe de todo o projeto, e alguns complementos de algumas inspirações, como o próprio, falamos aqui, o Mestre dos Brinquedos, Os Pequenos Guerreiros, que foi um outro também filme que passava. Caraca! Nossa! Guerreiros. Isso era massa, né? Esse episódio está sendo uma sessão nostalgíaca pra mim. Isso. Também. Alguns contos, por exemplo, do Stephen King, que é o Macaco, traz Que vai também. ter até um filme agora, né? Vai ter o filme agora, isso. Vai ter um filme agora que... Ele viu que eu ia lançar o Guardiões do Limbo, ele já... Não, vamos lançar o filme também. Sim. E o tipo, momento cinema agora... Momento cinema. O diretor que fez até um filme Long Legs, que é com o Nicolas Cage, eu gostei de Long Legs, então assim, o Macaco tá Exato. wishlist. É uma excelente proposta, inclusive. Mas, basicamente, o Guardiões do Limbo é embasado no Toy Story, Senhor dos Anéis, e o conceito artístico dele, as inspirações, eu busquei no RPG Morkborg. Por isso que ele tem aquela rabisqueira do Morkborg, aquela arte bem confusa, aquilo me agradou muito. Claro que não daria para me colocar naquela estrutura no Guardiões do Limbo, que não seria viável, mas eu tentei buscar, foi dali que veio esses elementos, esse conceito old school que eu quis trazer pro Guardiões do Limbo, né? Atrelado a isso, por exemplo, o conceito dos sobrenaturais, né? O bicho-papão, que na verdade existem, é o mesmo ser espiritual, né? Falando desse universo, mas ele basicamente só muda de nome, né? E então no Brasil a gente tem o nosso bicho-papão, ele tem diferentes nomes, um deles é o Murucututu. Murucututu. Ah, não. É a nossa versão do bicho-papão. Quero ver falar... O quê? Murucututu. Murucututu. Tem que falar Murucututu 3 vezes bem rápido. Murucututu, é isso mesmo. Pô, eu nunca tinha ouvido. E você tem o Cabral, que é o da Espanha. Não fazia ideia. Isso, E também que vem o paralelo
que eu Ele trouxe. vem e rouba o seu ouro. Não, mentira, né? Isso não. Eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V e só mudei a primeira letra. Caraca. Legal. Mas foi Muito basicamente bom, muito isso. E trouxe essa roupagem a la Sauron, Senhor dos Anéis, pra ele. Sim. Que é o nosso vilão de Guardiões do Limbo, certo? Tem muita essa pegada de Sauron mesmo. É, espectro. Uma coisa mais. Meio que intocável, tipo, É, sabe, fisicamente. ele é um poder, sabe, indicioso, que trabalha pelos cantos ali. Exato. Ele é dissipável, mas não é derrotável, né? Certo. Mais ou menos essa ideia que a gente traz no Guardiões do Limbo. E Samuel, você falou até em relação a Hopes and Dreams, né, o SRD. Quais são as mecânicas do Guardiões do Limbo, né? E as diferenças em relação ao Hopes and Dreams? O Hopes and Dreams, ele é o Guardiões do Limbo, ele traz o núcleo fielmente ao Hopes and Dreams, certo? Ele é fiel ao Hopes and Dreams. O Hopes and Dreams é um sistema da Fire Games, antigo já, de caráter narrativista, que se passa em um cenário semelhante ao Dark City, ao RPG Dark City, né? Aquela coisa de crime, cidade, mais ou menos isso. E ele tem a base, foi lançada em formato licença aberta, né? O SRD que eles falam, documento de referência, e é de licença aberta. E aí eu já estava jogando, acho muito interessante essa questão das trilhas. Criei esses dois conceitos, sonho e pesadelo, que inclusive são dois elementos mecânicos do jogo de Guardiões do Limbo. Mas, basicamente, o que foi adicionado ao Hopes and Dreams, que é o Guardiões do Limbo, são as regras, as mecânicas de item único, que eu adicionei, porque no Hopes and Dreams é algo mais narrativista, assim, não existe uma regra. Então, eu criei um sistema de item único para adicionar isso. A campanha estendida também é minha, né? Eu simplifiquei muita coisa que o Hopes and Dreams traz em forma conceitual, mas em termos de regra é uma coisa só. Eu acho, então assim, eu simplifiquei, eu fui objetivo na versão do Guardiões do Limbo. Samuel, para quem não conhece ainda o Hopes and Dreams, assim, qual que é quais são as mecânicas assim principais assim dele que você incorporou no seu jogo? Eu peguei toda a base de regra de resolução de dados. Ela foi peguei toda essa parte. Você consegue explicar um pouquinho pra gente como é que funciona? A mecânica é da seguinte forma: o jogo Guardiões do Limbo, consequentemente eu tô falando de Hopes and Dreams, é a mesma coisa. Eles, quando você só vai fazer uma resolução, vai fazer uma rolagem de dados, né? E rolar dados significa checar. A gente usa esse termo checar porque foi literalmente ao pé da tradução. Então, quando a gente faz uma checagem, é porque nós estamos envolvidos em uma situação de risco. Ou que há minimamente um risco, certo? Quando não há risco, a história segue de forma narrativa. Ou seja, na medida do possível, eu permito ou não permito, levando em consideração as capacidades do personagem, sem que ele precise realizar checagens para isso. Então, quando você tem uma situação em que esses caráteres narrativistas não podem resolver, a gente rola dados. Quando há uma conclusão diversificada, variada, a gente rola dados. E aí, como que funciona? O jogador ele vai ter uma reserva de dados. Então, essa reserva começa com um dado, mas pode para 2 e pode para 3 dados. Essa quantidade ela é definida mediante as capacidades do personagem tem e o que ele pode usar naquele momento. Então, por exemplo, se ele não sabe nada, se ele está se arriscando de alguma forma, mas não tem nada que possa ajudar ele vai jogar um dado D6, certo? Se ele tem uma perícia ajuda os jogadores. Então, se ele tem alguma perícia que possa favorecê-lo naquela situação, ele adiciona mais um dado. Exemplo, ele está lutando contra um inimigo. Então, se ele tem uma perícia do tipo briga, que são manobras de combate, ele pode adicionar um dado a essa checagem. Então, ele vai jogar agora com 2 dados. Ele ainda pode atingir a 3 dados se ele gastar um ponto de esperança. A esperança em Guardiões do Limbo ajuda os jogadores a buscarem força do interior para se esforçarem um pouco mais e aumentar as suas chances de sucesso. Mas ela é algo consumível. Você não pode usar toda vez, porque uma hora ela vai zerar. Certo? Então você vai jogar seus dados, o jogador vai rolar esses dados mediante esse processo.
certo? Então, imaginemos aí que ele vai combater com o inimigo, ele tem o dado que ele começa, ele tem a perícia briga que pode ajudar ele. E ele ainda vai gastar um ponto de esperança para adicionar mais um dado, totalizando 3d6, que é o máximo que ele vai poder rolar numa checagem, qualquer tipo de checagem 3d6. E vai rolar seus dados. Segura aí esse conceito, essa é a ideia. O mestre, em contrapartida, vai fazer a mesma coisa, só que ele vai definir o quão arriscado é o que ele pretende fazer. Se ele vai tentar derrotar esse inimigo, ele vai medir a dificuldade para acertá-lo, né? Envolvendo os riscos. O personagem tem condição de atacar esse inimigo? Ele está numa posição favorável? Ele está perto? Ele está longe? Ele vê? Não vê? Está consciente? Não está consciente? Ele vai analisar todos esses fatos e vai definir um risco, que vai ser de 1, 2 ou 3 dados também. Então o mestre define e rola teus dados. Então nós temos a reserva do jogador e a reserva do mestre. Com isso pega o dado de maior resultado. Então o jogador vai ver qual o resultado maior dele e eu vou ver qual... O mestre vai ver qual o resultado maior dele. Compara-se. O número maior vence a disputa. Então, se o jogador vencer, ele teve sucesso naquela ação, ele conseguiu atacar o inimigo e a história segue de acordo com o resultado disso. Ah, então se um jogador está encarando um desafio e o mestre usa 3 dados contra ele mesmo com um dado só, ele tem chance de sucesso. Ele tem chance de sucesso, exatamente. É só ele tirar naquele um dado um número maior que vai ser comparado com todos os outros 3 do mestre. Exatamente. Então com um dado eu tirei 6, tô tranquilo. Ok. Se o mestre tirasse, se ele empatar com você, o mestre tirou um dado também que é 6, você ainda também consegue sucesso. Só que aí que entra uma outra regra. Você teve um sucesso, mas te custou alguma coisa. É tipo um sucesso parcial, né? Tem um porémzinho ali. Eu não digo parcial que dá a impressão de que isso você conseguiu pelas metades, né? Não, ele teve sucesso 100%. Só que teve uma consequência. Teve uma consequência. Ou ele se esforçou demais, entendi. Ou ele se machucou, ou ele se sacrificou, ou ele... enfim, tem uma consequência. E a gente apresenta essa consequência pro jogador. Essa consequência pode ser uma mudança pequena na história ali, pode ser um obstáculo que ele recebe, um obstáculo é um problema que o jogador recebe na sua ficha e ele tem que anotar isso. Depois ele tem que resolver esse obstáculo, esse problema. Enfim, vários tipos de consequência. Isso quando empate o resultado, né? Agora, se falhar, ele além dessa história seguir a favor, contra, né? Quer dizer, contra a proposta do jogador, ele recebe a consequência também. Então nós temos sucesso com consequência e a falha com consequência, ok? Esses são os 3 tipos de resultado em Guardiões do Limbo, envolvendo rolagens de dados. Claro que tem algumas coisas, habilidades que podem ajudar a mudar um pouco isso. Basicamente, essa é a mecânica de... Basicamente não, essa é a mecânica de Guardiões do Limbo, que é fielmente a Hopes and Dreams. Aí tá fiel a Hopes and Dreams, tá? Agora, respondendo a sua outra parte da pergunta. A diferença. Eu adicionei uma mecânica de item. Na verdade, o item no jogo, ele entra como se fosse uma perícia, mas de uso temporário. A mecânica de itens, ela entra nessa filosofia. O jogador não tem força. Ele não é um personagem forte. Mas ele pode usar um pedaço de madeira, uma viga de madeira, para exercer um contrapeso. Um sistema de alavanca, por exemplo, e gerar força. Certo? Ele não tem força, por exemplo, para agarrar um personagem, um inimigo. Mas ele pode usar uma fita adesiva, enrolar esse alvo e simular uma perícia de força. Entende? Então o item ele entra como uma perícia. Então quando a gente sabe que se esse item funciona como uma perícia ou não, durante a situação que vai ser proposta e o jogador vê que há uma utilidade para aquilo, ele simplesmente diz, eu tô com essa fita, dá para mim fazer isso? Tá dentro do raciocínio lógico? É apropriado? Dá certo de fazer isso na ficção? Dá. E ele pode usar ela, nesse caso, como se fosse uma perícia de força. É essa que vai trazer aí a ideia, certo? Só que aí o que eu falei, de uso temporário, porque se ele falhar na checagem, ou se ele receber uma consequência, esse item é removido da ficção. Porque aí já tem o caráter de durabilidade daquele item, entende? Então é mais ou menos isso que funciona, mais ou menos a ideia de item, que é uma regra que eu adicionei. Então Hopes and Dreams não tem o item. Interessante. Não tem regra de item. Cara,
aproveitando que a gente tá falando de regras, conta pra gente como que faz um personagem em Guardiões do Limbo. Como que faz um personagem? Isso. Você tem o seu arquétipo, que você vai escolher, são 9 tipos. Quando você começa a construir o seu personagem, você, primeira coisa, tem que escolher o tipo de brinquedo ou pelúcia que você quer ser. São 6 tipos de pelúcia, 3 tipos de bonecos de ação. Eles têm habilidades distintas, perícias distintas, eles não são personagens híbridos, certo? Cada um tem uma especialidade. Então você tem 4 perícias disponíveis para comprar e 4 habilidades disponíveis para comprar. Você vai escolher então o seu arquétipo, escreve lá na ficha qual tipo de arquétipo você quer ter, se é o balofo, se é o remendado, se é o encantador, se é o guru dos sonhos, se é o bicho de máquinas, e vai escolher e anota. Você vai escolher também uma perícia para começar, daquela lista que você tem disponível. Não tem eu quero escolher, não tem uma exigência, escolhe um dos 4 disponíveis e anota, certo? E habilidade, você vai fazer a mesma coisa. Você vai escolher uma habilidade para ele dentro das 4 disponíveis para ele. Escolheu uma, escolheu de cá. Você vai escolher na sequência um item único que o personagem pode carregar. Na verdade, é um item por vez no jogo. Ele não pode carregar 2. Há algumas regras que eu trago que pode ampliar isso. Mas, de forma geral, só pode carregar um item por vez. E ele escolhe esse item. Esse item vai acompanhar ele no início da campanha, no início da aventura, certo? Os personagens não possuem proficiências em determinado uso de itens, certo? Então é importante ressaltar isso. É um ou outro personagem que tem alguma capacidade nisso, mas os personagens não são habilidosos no uso de faca de cozinha. Eles não são habilidosos no uso do lápis de cor. Não, eles usam itens para tentar resolver algumas situações simulando perícias. Então, pronto, a ficha está pronta. Eles começam com esperança 0. A esperança é adquirida nos resultados das checagens, nas rolagens de dados. E tá pronto, não tem mais nada para fazer. O personagem escolhe qual o posto dele, que seria o que ele faz no quarto da criança, se ele é um descanso de porta, se ele é um travesseirão, se ele é um companheiro de sono, se ele é um objeto de coleção, enfim, então vários tipos, e o estereótipo dele, se ele pertence ao grupo de leões, de ursos, de coelhos, enfim, e os bonecos de ação também tem os deles, os background deles também, certo? Que são diferentes. E aí define-se isso, mas é só de caráter ilustrativo e de background para o personagem. O jogador apresenta seu personagem, conecta ele à história que vai ser desenvolvida de alguma forma e tá pronto. Isso é 5 minutos para fazer isso. Tudo isso. Parece ser bem rápido. Tipo, mesmo você querendo criar um personagem do zero, assim, você senta, explica as regras e faz a ficha cria um personagem e tá pronto pra jogar. Tá pronto pra jogar. Isso é muito bom, cara. Tá, 5 minutos não, mas uns 10 minutos ele vai levar. Faz a ficha rapidinho, já tá pronto pra jogar. Já tá pronto pra jogar. É, exatamente. E o próprio nome das habilidades e perícias são muito sugestivos. Então o jogador não precisa ficar consultando. Por exemplo, briga. O personagem que você compra, briga. O que você entende? Ué, meu personagem dá porrada, velho. Pronto. Você já sabe. Outro exemplo de perícia. Engenhocas. O que você entende por engenhocas? Meu personagem constrói, reformas e cria coisas interessantes. Ele manipula engrenagens, circuitos eletrônicos, engenhocas. Isso é maneiro. O sistema de perícias é legal. Claro, eu trago a descrição e o que ele consegue fazer, mas as perícias já foram produzidas, o cara não tem que ficar consultando. As habilidades podem confundir um pouquinho porque elas proporcionam liberdades narrativas. Então aí o jogador é bom anotar para ele não se confundir. Que é igual ler carta de Magic, habilidade. É igual ler carta de Magic. Você tem que estar muito atento ali aos termos e, ou, mas, ao invés, em troca de. É igual ler carta de Magic. Aí o cara tem que... Diferente de Magic, o texto não é tão grande não, gente. Pode ficar tranquilo. Não é grande não, é pequeno, é pequeno. E é isso. Tá? E atrelado a isso, depois até vocês não sei que ponto vocês querem que eu explique, se quer que eu explico isso, a parte de trilhas, né? Que eu acabei não falando, que é uma mecânica à parte também. Conta pra gente. A parte de trilhas é o seguinte, quando o jogador... Existem 4 tipos de trilhas. O que são trilhas? São reloginhos, contadores regressivos. São reloginhos. E eles são... A gente escreve numa folha, um papelzinho, e estipula uma quantidade de caixinhas que vão ser preenchidas, certo? No jogo a gente estipula em 3, 5, 8 ou 13. Então nós temos a trilha de desafio, que é quando a gente tem um problema que é inserido em jogo, que a gente vai levar um tempo maior para cumprir ele. Você vai precisar de mais checagens para resolver ele. É como se fosse um obstáculo complexo.
ao invés do jogador anotar na ficha, ele vai anotar num papelzinho e pôr no centro da mesa. Esse problema vai estar em jogo ativo, um personagem pode resolver ou pode ser ajudado para resolver aquilo. Esse é até o desafio. O segundo tipo de trilha é a contagem regressiva em si, que o próprio nome diz que é um reloginho. Mesma coisa, você define 3, 5, 8 ou 13 caixinhas. Conforme vai acontecendo as rolagens em jogo, a gente vai marcando essas caixinhas. A contagem regressiva, ela traz uma tensão mais forte para o jogo naquele momento, mas ela é temporária, certo? Ela traz um elemento de tensão que coloca em jogo, só que ela vai ser temporária, tá? E nós temos também as duas trilhas principais do jogo, que é o sonho e o pesadelo. O sonho é um objetivo que os jogadores estão tentando conquistar. É o foco, o direcionamento, o que eles estão buscando naquela aventura. Proteger, investigar, defender, controlar, enfim, é o objetivo. Comparando com o cenário, a gente cria isso daí. A gente cria. Um exemplo de um sonho: defender o limbo contra os lacaios dos inimigos. Esse é um exemplo de sonho. E essa trilha, ela possui 8 caixinhas, ok? O pesadelo é o inverso dessa situação, ou está conectado parcialmente. Então vou dar um exemplo de pesadelo. A garota começa a ter pesadelos intensos ao dormir. É uma frase grande, mas é um pesadelo. Outro tipo de pesadelo: os inimigos, os lacaios, colocam fogo na casa. Uau. Com 8 caixinhas também. Então, quando que elas são preenchidas? Vai fazendo as checagens. Se eu ganhar as checagens, eu pego a quantidade de dados que eu usei e eu marco a quantidade de caixinhas. Claro, aquela checagem tem que estar relacionada, né? A alguma trilha. E se vocês, como jogadores, conseguirem vencer as checagens, se tiver relacionado a alguma trilha, marca aquelas trilhas. Então, a história se desenvolve em cima das trilhas. Os problemas a serem resolvidos é em cima dos dados, certo? Então, é mais ou menos isso. A história é conduzida com os resultados das trilhas que estão em jogo. Só em pesadelo fica pro resto do jogo. As trilhas de desafio e contagem, elas entram e saem toda hora. É mais ou menos isso que funciona. Ontem nós jogamos uma aventura introdutória com o próprio Samuel narrando pra gente. Não fala do que é aventura, não. Sem spoiler. Mas eu vou te falar que essa contagem regressiva teve um momento ali que a gente ficou assim, tipo, vai dar M, vai dar ruim, a gente não vai conseguir. Pô, cara, isso daí dá um... Sabe? Igual falei, a contagem às vezes ela é mais potente do que o pesadelo. Isso é verdade. Ela gera mais tensão que o próprio pesadelo. Só que a diferença uma tensão, uma ansiedade. O pesadelo é o resto do jogo. O contagem agressiva é só naquele momento. O pesadelo é muito no macro, né? É aquilo tudo. A contagem regressiva. Um problema gigantesco. Ela tá acontecendo ali, né? Você tá realmente vendo ela bater na porta, o problema chegando. E isso dá uma tensão, assim, que foi bom. Foi uma tensão. Tenho pena do meu elefantinho, do Gunther, que sofreu um pouquinho, mas deu tudo certo no final, ou não. Lembrando que essa trilha de contagem regressiva, ela foi fruto de uma consequência, de uma das checagens que vocês falharam e empataram. Ela veio em jogo como fruto de uma consequência. Ou seja, vocês estavam demorando demais para resolver um problema. Mas é os dados que não deu sorte. Mas a história não quer saber se você tá rolando dados ou não. Uma dúvida que eu fiquei é sobre o seguinte: as histórias de Guardião do Limbo podem se passar na casa de qualquer criança ou é de uma criança específica? Todo mundo faz essa pergunta. Qualquer uma. Se você não quiser usar o cenário que eu trago, se quer usar pegar a planta da sua casa e usar ela, você pode. Isso é legal. Não tem problema nenhum. Você pode criar uma outra casa, uma outra ideia. Eles moram num apartamento. Enfim, do jeito que você quiser. Agora, aquele cenário que eu trago, a estrutura da casa, ela foi desenvolvida, ela foi pensada para não dar saída para os jogadores. Para eles além dela ser grande, porque eles têm que cumprir grandes deslocamentos, muitas coisas podem acontecer e também foi pensada para os jogadores estarem sempre em posições favoráveis para eu encurralá-los, entende? Então ela tem esse propósito, aquela que eu apresento no cenário, mas não necessariamente você precisa usar.
não é uma regra, tá? Isso é livre. Aproveitando, né, que a gente entrou falando de cenário, né? Você começou a falar um pouco sobre a estrutura da casa, inclusive, essa one shot que a gente jogou faz parte do kit introdutório, né, Samuel? Que está disponibilizado gratuitamente, né, enquanto tá rolando a campanha do Catarse, tá, gente? O link vai estar na descrição do episódio, para ficar tranquilo. Exatamente. E você já começou a falar também, né, que você pensou já um cenário já pronto para o narrador já começar a fazer as suas aventuras. Mas no livro do Guardiões do Limbo, o que mais assim de ferramentas você já apresenta para o narrador? Boa pergunta. O que já vem de material? Logo que eu apresento o cenário, eu apresento um capítulo de conflitos e problemas, que são 2 páginas. Há ali mais ou menos uns 30 pontos de problemas e conflitos que já existem. Então, você lê o cenário, o mestre precisa de um gatilho para criar uma aventura, ele pode pegar 1 ou 2 pontos daquele capítulo e começar a sua aventura a partir dali. É muito fácil, assim, é realmente muito fácil. Você vai ler, você fala, pô, já sei o que eu vou falar. Vou falar que, por exemplo, tem um personagem no Guardiões que eu apresento que é o gato. O gato, o mascote da família, né? Ele tem um conflito complicado com o líder dos Guardiões, do quarto da garota. Então, você pega aquele ponto, você pode desenvolver uma estrutura, você pode pegar já um outro ponto que, por exemplo, poderia falar que esse gato, ele começa a espreitar o corredor entre o quarto da garota, passando sempre pelo quarto da garota. Isso pode ser um primeiro problema, né? Já que o gato pode dilacerar esses brinquedos, pode mastigar, estragar, rasgar. Isso é um problema. Então, a aventura pode começar por ali, certo? Não necessariamente a gente precisa focar no Cabral, que é o vilão da história ainda. Não precisamos focar ainda nos lacaios, que são os adversários propriamente dito. Podemos começar por aqui. Então tem esses dois, esse capítulo de conflitos e problemas. E temos também uma outra parte do livro que eu apresento orientações para mestre. Lá eu explico como criar uma aventura, estipulando esses roteiros. Eu até coloco uma ficha de roteiro para o mestre. Ele vai colocar, tem espaço para 3 tipos de rumores que ele vai anotando. Quais são possíveis encontros com os inimigos que ele pode ter. Quais são os personagens coadjuvantes, figurantes que os jogadores vão poder conversar, se envolver, certo? Então ele tem essa ficha que é tipo uma planilha, é bem simples, mas ajuda a montar esse roteiro. É como fazer um roteiro de um filme. E você tem no final do livro também 2 páginas de NPC pronto. Você pode usar como você quiser. E tem também uma tabela para você criar uma personalidade rápida para um NPC que você precisa de última hora. Olha. Pô, pra quem tá iniciando no hobby, é legal pra caramba esse tipo de auxílio. Veio um personagem, ele entrou de alguma forma. Cara, como que eu vou dar uma personalidade pra esse cara? Como que esse personagem, que não é jogador, é um personagem do jogo, vai interagir com os jogadores da mesa? Vai lá na tabela de personalidades, rola 2d6, vê o resultado, vê o que ele tá escrito, o resultado. Ele é um amigo, mas tentará roubar os jogadores. Claro, o mestre não pode revelar isso, né? Obviamente. Claro. Mas aí ele já tem um conceito que vai rolar. Olha só, e ele adapta aquele resultado à narrativa. Mas eu preciso fazer ele roubar os jogadores? Não. Mas pode ser um zap que ele tem na mão ali. Né? Pode ser uma ajuda no futuro. Então tem várias ferramentas, né? Conflitos e problemas, guia de NPCs, tem o mapa da casa com todas as localizações, o que há dentro de cada espaço da casa, enfim, tem várias coisas. O capítulo de orientações para mestres, então tem bastante coisa para o mestre poder, eu falo mestre, mas na verdade é todos da mesa, para criar as suas aventuras. Né, e começar um ponto de partida ali. É natural também que é importante que os jogadores leiam o cenário. O Guardiões do Limbo, o jogador pode ler o livro inteiro. Ele não vai se beneficiar de nada do jogo se ele ler. Não é igual os outros RPGs, que tem o livro jogador, o livro do mestre, e não pode ler essa parte. Não pode ver a parte do mestre.
Cara, agora que você falou na estrutura do livro, cara, como é que foi a criação e o desenvolvimento? A criação e o desenvolvimento do livro. Levou muito tempo? Ah, levou. Eu tinha feito, antes dessa primeira edição, já existia uma edição de autor, que eu fiz pros meus amigos, deu umas 20 tiragens, só que ela tinha bem menos conteúdo, bem menor o livro. Já temos um item de colecionador pro futuro. Tem, deve ter uns 15 no Brasil e olha lá. Nem eu tenho. Olha só. Nem eu tenho. Olha só. Acho que daqui uns anos vai valer muito, hein? Quem tiver, guarda que vai ser... Que acho que até eu quero. Ó, pago cinquentão. E aí, a diagramação é minha. Caramba, você fez tudo. Então, Fiz tudo. Só as ilustrações, que não. O resto é tudo meu. Uhum. E eu fui em cima dos livros old schools pra tentar trazer mais ou menos a mesma ideia. E ficou bem, assim, ficou bem legal, assim. Eu não sou expert em diagramação, mas acho que eu consegui entregar um livro legal. Claro, isso foi na edição de autor, né? A edição a primeira edição aqui com a New Order vai ser diferente um pouco. Mas, por exemplo, o Fast Play foi 100% diagramado. Por mim, eu que fiz. Que maneiro. Caraca. Foi eu que fiz. Imagina o trabalho que dá, hein? Nossa. Só que aí, como eu vim fazendo desde a pandemia, eu fui fazendo aos poucos, então assim, eu aproveitei tudo que eu já tinha e já fui só ajustando, encaixando as novas ilustrações. Já tinha o material pré-pronto, né? Já. Que maneiro. Já. E assim, é o seu primeiro jogo publicado, certo? Assim, valendo, é o primeiro, mas eu já tenho dois trabalhos publicados já. Ah, tá. E o que te deixou mais orgulhoso? Você escreveu e falou, ok, isso daqui ficou muito bom. Qual parte dele? Foi muito engraçado. Eu tava jogando Tiny Dungeon com meus amigos. Eu tava narrando. Aí eu tava na estrada e me veio... O céu tocou as trombetas. E uma luz desceu do céu e pairou sobre a minha cabeça. E os anjos desceram e o espírito guardionístico... Não é só tomando banho no chuveiro e dentro do ônibus que a gente tem ideia, né? Foi mais ou menos, foi literalmente na estrada, me veio o gatilho do Guardiões do Limbo. Quando me veio o gatilho, eu já tinha o nome, o que eu ia falar, E aí, no meio de umas gameplay do Tiny Dungeon com meus amigos, eu falei, gente, não vai jogar hoje Tiny Dungeon, não. No meio de uma campanha épica lá que a gente já tá. A gente não vai jogar Tiny Dungeon. Por que a gente vai jogar? Guardiões do Limbo. Os caras, que isso? Eu falei, vamos jogar. Aí fui mostrando, os caras não deu muito crédito, né? Pô, no caminho, cara. No meio do caminho. Fui apresentando de lá pra cá. Aí nunca mais, assim. Os caras não queriam saber nem de Tiny Dungeon. Aí ficamos trabalhando por campanhas e campanhas por quase 2 anos. Isso antes na edição de autor, tô te falando. Ah, que maneiro. Depois te dou o endereço dessa estrada aí pra eu pegar ela algumas vezes, pra gente bate uma inspiração aqui pra alguma coisa. A mentalidade de uma pessoa que tem a criatividade, ela é incansável. Assim, a mente criativa, ela pega a gente de surpresa. Ela tem vida própria. Quando você menos espera, sei lá, você tá lá lavando a louça. Ela vem. Pô, acontece... Nossa, lavando louça direto, eu tenho ideia, cara. Ela vem. Vem. Direto. Cara, e quando ela vem, você tem que parar o que tá fazendo e vai e registra a ideia. Porque É isso que eu ia falar agora. Sempre quando você não pode pegar um papel, uma caneta, ou você tá dirigindo, ou você tá, tipo, sei lá, numa reunião chata pra caramba e tem um gatilho assim, tipo, é sempre quando você não pode fazer nada. E se você não pegar essa ideia, você perde uma oportunidade muito importante, assim, que ela pode mudar completamente sua vida. Então você pega a ideia, desenvolve ela. E se você for meio bitolado, fica nela um pouco ali, porque você tá em transe, cara. Você tá em transe com o seu pensamento e aprofunda a ideia. Tenta absorver o máximo dela. Deu certo? Registrou, guarda. E continua. E vai. Já fica aí o conselho pra quem quiser escrever o próprio RPG, quer escrever o próprio romance, quer criar qualquer coisa. Exato. Fica o conselho aí, hein, gente. Exato. Anotem suas ideias. Exato. E pega a estrada aí do Samuel, cara. Depois eu passo onde que ela não reclame de lavar louça. Mas eu acho que tá muito atrelado à minha infância, a forma como eu vivenciei a minha própria infância, assim. Tipo assim, a forma que eu enxerguei a minha infância foi a lá Guardiões do Limbo, cara. Caramba. Mas essa
Foi a minha vivência. Ou então me desculpa, cara. Tu foi a criança que dormiu muito pouco, então. Mas foi. De forma inconscientemente, essas informações Liberaram, né? Vixe, nem eu sei a palavra que eu vou usar. Elas refletiram no futuro de alguma forma e junta também que eu adoro brinquedo. Vou na loja de brinquedo, fico fascinado. Eu, meu filho, eu acabo comprando brinquedo pra mim, não pra ele. Acho que tá tudo atrelado, sabe? Assim, pequenos mundos, jogos de fantasia, sabe? Eu acho que tá tudo atrelado, assim, né? E muito conectado à minha infância. Eu tive um irmão que tinha pesadelos complicadíssimos, sonâmbulo, sabe? No nível hardcore, assim, espiritual pra caramba. E ele dormia comigo no mesmo quarto, né? Então, eu tinha essa vivência diária, assim. Isso, acho que tá tudo conectado ao porquê que esse gatilho veio, entende? Porque o gatilho Guardiões do Limbo veio. Todinho aqui já, ó. Que nem ontem na sessão, né, Dinei? Oxe, não fala não, não fala não. Eu tô falando, eu sou medroso, cara. Eu sou medroso. Aliás, Samuel, tem uma curiosidade ainda sobre a parte do processo, de criação, desenvolvimento, assim. Você tem, assim, uma história divertida, inesperada, assim, que você vivenciou enquanto você ainda estava desenvolvendo o jogo, assim? Algum acontecimento daqueles da mesa, assim, que tipo, meu Deus, se me contasse, eu não acreditava. Essas histórias são sempre boas. Essas Tem histórias são alguma? sempre boas. Tem várias. Eu vou te contar, vou tentar resumir, porque eu falo demais. Eu vou tentar resumir duas. Opa, manda lá. A primeira que eu vou te contar, ela tá no livro, ela fez parte do processo criativo do livro, que tá relacionado lá atrás da minha infância. Que é uma situação que eu aproveitei e criei o lacaio dessa situação que eu vivi lá atrás. Como eu disse a vocês, eu dormia junto com meu irmão no meu quarto. E aí, no nosso quarto tinha muito brinquedo. Minha mãe sempre espalhou muito, sempre gostou muito de palhacinho. E aí tinha um armário muito grande, com 4 chaves no topo, assim, do armário. Minha mãe pendurava nos chaveiros, nas chaves, um palhacinho em cada. Eles eram grandes e feitos de cabeça de borracha. Muito antigo, porque ele lavava, perdia a cor, né, do tecido, né, descoloria. Aí minha mãe retornava esses bonequinhos, só que eles ficavam presos pelo pescoço. E aí você olhava aquilo, parecia 4 palhaços enforcados, velho. Que eles ficavam com a cabeça torta. Quem disse que eu dormia do lado da guarda-roupa? Nunca dormi. E até hoje, quando às vezes vou pra casa da minha mãe, não tem mais o palhacinho, só tem um armário. As camas estão no mesmo lugar, a minha e do meu irmão. Se eu deito lá, né, às vezes pra usar, tal, ver a mãe, eu durmo do mesmo jeito que eu sempre dormi. Que eu sempre tive muito medo das coisas, essas coisas sobrenatural. Sempre tive muito medo. Então eu durmo do mesmo jeito até hoje. Eu não durmo pro lado do guarda-roupa. Não durmo. E sempre dormi com a cabeça coberta. Esse boneco reverberou num lacaio do livro, que é a cabeça articulada, que é uma cabeça de boneca com as patas robóticas. Tem esse personagem, inclusive, no Toy Story. Tem sim. Uhum. Tem, né? É esse mesmo. E aí, ele pendura os seus alvos no teto, né? Porque ele é tipo uma aranha, então ela enrola tal e pendura pelos pescoços e tal. Então reverberou nisso. É uma situação que, inclusive, essa cena, que não sai da minha mente, eu já trouxe ela várias vezes em jogo. Depois, no final do jogo, eu explico, falo, isso aí aconteceu comigo e tal. O pessoal dá risada. Agora, outra história que foi fantástica, assim, isso acontece, aliás, até demais no Guardiões do Limbo. É muito fácil uma situação extremamente perigosa entrar em jogo, ao ponto de dar game over. Isso é muito fácil. Isso acontece em primeira sessão já, se dependendo, se vocês não tomar cuidado, né? A personagem, os humanos não podem saber sobre a existência desses bonecos, né? Sobre a existência desses brinquedos e pelúcia, né? Então, um medo que permeia os jogadores, uma preocupação que permeia o tempo todo na narrativa. E tem muitas situações em que o jogador, ou ele tem que ter resultado máximo no dado. É verdade, gente. Exatamente. Então ontem, diga-se de passagem, eu estava o aço aquele dia. Meu Deus, eu estava mesmo. Você estava com a mão abençoada aquele dia. Então isso acontece muito, assim. Checagens que os jogadores têm que ter sorte. Sorte. Se tiver sorte, não adianta. E é tão engraçado que é o que você falou. Às vezes ele joga um dado só e tem sorte. Às vezes ele joga os 3 dados, sai nada. E a gente viu tudo isso ontem. Sai nada. Então, esse fator sorte, ele tem, sim, bastante no jogo. Então, tem várias situações essas situações eu sempre acho bom demais, porque eleva o
clímax da aventura, Sim. muito legal, assim. Os jogadores vão no ápice da diversão, né? Que é, cara, tanto que é bom você tirar um 100% no dado, né? Jogou, pá, consegui vencer. Assim, uma situação que ou você tira ou vocês morrem. Isso aí acontece muito no jogo. É aquela cena do Stranger Things, né? Que todo mundo para pra ver aquela rolagem do D20. É, boa! Isso! Nossa, Aquilo é muito épico, né? é muito bom. épico. É a melhor cena da série toda. Ô, nem fala não. Sensacional. Então tem muitas histórias, cara. O pessoal se emociona quando acho que se conecta de alguma forma com a própria infância e relembra. Jogar Guardiões do Limbo é revisitar suas lembranças do passado de alguma forma, né, cara? Você acaba lembrando da sua casa, igual eu, né? Meu irmão brincando, eu tentando ajudar ele durante as noites dele, o sonambulismo dele. Então, assim, as lembranças, né, cara? Eu acho que isso é uma das situações mais legais do Guardiões do Limbo, que é esse passeio ao próprio passado, né? Sim, é incrível como, apesar de ter uma proposta assim de... Você tem esses elementos do fantástico, do sobrenatural, até dos elementos de terror, né? Sim. É legal que é um tema que é muito acessível, né? Não é Exato. uma fantasia medieval que você tem que ter tido um contato com Tolkien ou alguma coisa para você conhecer aquele universo. Não, você está falando de infância, né? Que foi uma fase que todo mundo tem, né? Exatamente. E todos os jogadores, de alguma forma, têm material já pronto para trazer para mesa. Exatamente. Pô, todo mundo teve infância, todo mundo brincou, todo mundo teve seus bonecos de ação, seus guardiões, né? Todo mundo teve seus brinquedos, como vivenciou. Então o jogador já tem esse background, já traz. Então, assim, eu acho que isso é uma grande vantagem, por isso que o jogo flui tão bem, né? Flui tão bem. Cada um vai pontuando as suas ideias e assim vai. Isso aí. Então, gente, chegando na parte mais triste, né? A parte que nós vamos encaminhando pro último bloco. E não é mentira dessa vez, Ricardo. Encaminhando pro último bloco. Patrick, aproveita e pergunta o que você tava querendo perguntar sobre a publicação. Então, Samuel, você é o primeiro autor a ser publicado pelo selo Last Order, se eu não me engano, começou em 2023, né? Isso. E como foi esse processo? Eu nem tava por dentro disso aí, não. Como é que é esse selo aí? Foi o seguinte, eles lançaram um processo seletivo para captar autores e projetos parcialmente em andamento ou já finalizado. Na época, lembra que eu te falei que eu comentei que eu tinha a versão de autor, e aí ficou por isso mesmo, assim. Tanto é que a versão de autor ficou por um tempo gratuitamente no meu site do Itch. E aí eu tinha o meu livro de autor. E aí eu vi o anúncio, um amigo meu, um dos jogadores meu falou, por que você não manda o projeto e tal? Falei, será? Falei, o meu universo é meio atípico, né? Fora do trivial, fora do que o pessoal gosta. Não sei se é uma boa. Falei, não, manda lá tal. E eu mandei o livro que eu tinha. Já deu mais instigado pro pessoal da New Order. Eu vou pedir de volta, viu, Anésio? Você já viu que tinha que ver. Tá bom, agora você me devolve que eu não tenho já texto, sabe não. onde que tem, ó. Já sabe onde tem. Brincadeira. E aí eu mandei. E o meu era de capa dura, coisa mais linda. E aí eu peguei e mandei. Cara, não deu... O negócio chegou e já me ligou. Caraca, que incrível. Ele já me mandou mensagem, falou, você foi escolhido dentre os 3, papapá. Falei, então vamos. É que maneiro, mano. E foi assim, não conhecia o Anésio, assim, ninguém da New Order. Nada, não conhecia ninguém. E foi, cara. Assinamos um contrato de parceria e tal, e viemos trabalhando. Nós já fazia uns 2 anos que nós estamos aí trabalhando, pra chegar agora, entendeu? Teve... O selo é de 2000. O primeiro anúncio, se eu não me engano, foi em 2022, né? Sobre o selo. 2023. Nossa, eu não sei te falar. 10 de setembro de 2023. Informações
do próprio Catarse. Aí de lá pra cá, por causa até a logística, né, dos lançamentos, o livro já tava pronto. Segunda edição, assim que ele me chamou, em um mês eu já tinha material pronto e diagramado pra ver a primeira edição. Ai, que maneiro. Aí veio, Incrível isso. aí veio a história em quadrinho. Cara, teve história em quadrinho? Coloquei história em quadrinho no começo do livro. História em quadrinho. Ah lá, Lobisomem Apocalipse, mesma coisa. Uau. Tem história em quadrinho, já conectar o jogador ao cenário. Ampliei um pouco mais o cenário. Fiz um novo balanceamento das habilidades dos personagens. Mas foi muita pouca coisa, assim. Em termos de mecânica geral, não mudei nada. Ficou a mesma coisa em relação à edição de autor. Só que as habilidades dos personagens, tinha alguns que eu achei que não tava sendo muito usuais. Aí eu peguei e dei uma repaginada. Principalmente o arquétipo encantador, que é o nosso bardo do cenário. Nós temos o encantador. O encantador é tipo um bardo. Ele toca a caixa de música, causa medo, controla a trilha de pesadelo. O bicho é zica. Só que não presta pra bater. Não presta pra bater. Só que, tipo assim, dá esperança pra jogador, controla a trilha de pesadelo, causa medo. Enfim, ele tem várias habilidades interessantes. E esse personagem, sim, me deu muito trabalho. Muito trabalho. Agora o resto já foi bem certeiro, assim. Porque não pode ficar quebrado também, né? Aí adicionei o Comando Estelar, que era uma expansão minha que já estava pronta na época da edição de autor. Tinha cap, tudo, tava tudo pronto. Eu falei, não, quer saber? Vou adicionar essa mini expansão no livro base. E adicionei. Então o livro base tem material pra caramba. Nossa. Que é o livro base, uma aventura introdutória e uma mini expansão. A aventura introdutória só no Fast Play coloquei. Ah, mas o Fast Play tá gratuito. Tem vários exemplos assim que eu vou citando no livro, que aí você vai tendo mais noção, mais conhecimento do jogo. Então, mas como a aventura introdutória é gratuita, pode considerar que faz parte, né? Sim, claro. Ela pode ser um ponto de partida ou não. Ah, com certeza. Ou um modelo, um template, do jeito que a mesa quiser fazer. E foi isso. Ela é mega uma aventura introdutória que, tipo assim, tem coisas ali que eu queria continuar jogando pra saber. Ah, inclusive, nós jogamos com 3h30, mais ou menos, né? Ali daria pra fazer, na verdade, em 2 sessões. Eu avancei algumas coisas para não ficar muito extenso, mas ali ficaria em 2 sessões facilmente, de 2 horas, aquela aventura, né? Pô, mas foi legal pra caramba. Foi. Pô, eu tô vendo aqui que alguma das metas extra são aventuras por autores convidados. E tem, tipo, Bela Farias... Rogério Saladino. Tá. Eu já ia falar, essa promessa maluca é por tua conta. Aliás, o Rogério Saladino, ele é o orientador. Pô, Rogério Saladino. De todas as aventuras, viu? Que bacana. Rogério Saladino, que em breve já estará aqui no Covil. Ele que vai fazer toda a parte de orientação. Já passei para ele as diretrizes, então ele vai orientar toda essa estrutura. Nós vamos ter o artbook, que é aí já a parte do ilustrador, que ele vai mostrar como que foi o nosso processo de ilustração conceitual e papapá. Ilustração. Já aviso logo, não deixa o Saladino mexer muito, senão o livro vai ficar para maiores de 36 anos. Não. Porque o homem é profundo, o homem é underground pra caramba. Pois é. Nós vamos ter 2 álbuns de trilha sonora, que tá composto por mim. Inclusive, eu usei nas nossas aventuras essas músicas. Pô, isso era o que eu ia te perguntar. Aquelas músicas são todas minhas. Pertencem ao álbum Childhood Tracks, que é do álbum do Guardiões do Limbo, que só tô esperando a meta bater pra postar. Gente, mandar que pessoal. Isso? Tem música? Ah, não. Álbum específico. Eu vou apoiar, se eu fosse você, apoiava também. Não eu sou muito afetado por propaganda, me chamam aqui do rei do hype, mas Guardiões do Limbo é legal pra cacete. Kit dados. Vale a pena. Kit dados, maravilhosos. Vai ter pelúcia de verdade. Os dados são lindíssimos. Se você quiser comprar como addon, dos 6 personagens de pelúcia. Estamos estudando a possibilidade de miniaturas. Pô, eu vou ter que ter um elefantinho. Acabou. Agora eu quero um trick. Vocês vão poder comprar a coleção. Ou a coleção ou a unidade. Caraca. Eu já recebi os meus 6, mas não vou postar, não vou mostrar pra vocês ainda não. Isso daí me deu um gás ainda mais, cara. Pô, eu gostei muito dos personagens. Não, vai ser legal. Os personagens são muito maneiros. Só pra resumir, nós temos o Balofo, que é o tipo um tanque. Nós temos o Remendado, que é tipo o Bárbaro. Quanto mais ele tá
arregaçado, fudido, mais ele bate, mais ele luta. Nós temos o Capanga, que é o nosso rastreador, o nosso Ranger. Nós temos o Encantador, que é o Bardo. Temos o Bicho de Máquina, que é o Ladino. É o melhor personagem do jogo, diga-se de passagem. Temos o Guru do Sonho, que é o Mago, semelhante ao Mago. Nós temos os 3 comandos estelar, 3 comandos de ação. O Comandante, com habilidades de liderança. Ele tem uma habilidade lá que no meio do jogo, se o trem estiver muito bagunçado, ele faz o que tem que fazer e todo mundo tem que obedecer ele. Nós temos o Atirador de Elite, que é um personagem focado ali também semelhante ao Capanga, mas ele tem algumas habilidades de sobrevivência. E temos o Piloto, que é o cara que dirige veículos, rádio controlado, constrói objetos, etc. O Piloto. Esses são os 9 tipos de arquétipos. Então, gente, é isso. Se esses argumentos não te convenceram a apoiar Guardiões do Limbo, nada mais convence. Não, nada mais, né? Então, gente, vamos fortalecer lá no Catarse. O link vai estar na descrição do episódio. E para encerrar, para ser a última pergunta para todos vocês, que brinquedos vocês tiveram que certamente foram seus Guardiões do Limbo? Nossa, que pergunta massa. Cara, muito boa essa pergunta. Muito boa. Eu vou fazer um story dela. Você deixa eu fazer um story dela? Por favor, fica à vontade. Marca lá a gente depois. Ótima pergunta, muito bom. Caraca, muito boa. Olha, é difícil, eu preciso pensar, eu não tenho essa resposta pronta. Eu preciso buscar na minha mente aqui. Pô, eu tenho esse boneco até hoje guardado. Não, eu tenho, eu também tenho. Só que tá na casa da minha mãe, mas eu tenho o personagem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. E vou mostrar depois pra vocês. É um bonequinho que o nome dele, ele era tipo um Comandos em Ações genérico que saiu aqui no Brasil lá pros anos 90. E Sim. Era Mummy Mask o nome dele. E, tipo, tinha um inimigo dele que era o Metal Mask. E, cara, eu adorava o Mummy Mask. Você falou isso daí, na hora veio o Mummy Mask na minha mente. E você, Thiago? Cara, então, eu era uma criança que gostava mais, assim, de carrinhos, tipo, de coisa pra me movimentar, né? Mas um carrinho pode ser um guardião, pô. Não, mas quando você me perguntou do guardião, eu lembrei de um brinquedo que vai denunciar a minha idade, mas não tem como não acontecer. Que era um brinquedo chamado Lango Lango. Não sei se vocês conhecem. Eu lembro do Lango Lango. Que era, pra quem não conhece, gente, o Lango Lango, ele era tipo uma marionete de assim, um corpo meio que de pano, né? De uma marionete de como se fosse um lagartinho, né? E esse lagartinho, você colocava as mãos assim por dentro, né? Você vestia a marionete e você controlava. Ele ficava com os bracinhos assim na posição de luta boxe e você controlava ali dentro pra ele dar os soquinhos, cara. Pô, aí, cara, vou te falar, o Lango Lango arregaçava o bicho papão na porrada, hein? Olha, cara, era um brinquedo bem simplesão, mas, cara, nossa, eu adorava esse brinquedo. Ele com certeza teria perícia briga no Guardiões do Limbo. Pô, o meu guardião era um bonequinho do Giban que eu tinha. Eu tive também. Com a espadinha e tudo, policial de aço Giban, pá. Protegendo a minha casa desde 1994. Pô, eu tinha um Jiraiya. Muito bom. Mas foi na Nacional, Lango Lango. Apesar do bonequinho do Jiraiya também ser um forte candidato. Ele ajudou, certamente ele ajudou. No NPC ele era na sua casa. Não, pô. Nossa, eu lembrei do bonequinho. Você postou a foto aqui dos bracinhos. Nossa, cara, eu lembrei. Bom, cara, era bom, hein? Era muito sensacional. Bom. Caraca, mano. O meu tinha um brinquedo que eu brincava com ele demais, assim. Eu lembro de eu brincar muito com ele, assim. Ele é do Cybercop. Nossa, lembro. Eu adorava. O azul. Eu tinha o azul, meu irmão tinha o vermelho. Eu tenho esse boneco até hoje, cara. Cybercop era... Nossa, e tinha uns bonequinhos também, uns comandos em ação. Eles eram bombados demais, cara. Você ia naqueles mercadinhos de bairro, comprava eles. Eles tinham um baita de um físico, velho. Os caras eram bombados, sabe? E tinha um que era parecido com
O Indiana Jones, cara, aquele boneco eu adorava brincar com ele. Aí eu ficava apertando o muque dele pra ver ele fazendo, tipo, a flexibilidade do braço, né? Eu adorava ele fazer o bíceps dele, assim, indo e voltando com o bracinho, né? Que era de borracha, né? Adorava aquilo. Olha aí que legal, velho. Nossa, muito bom, muito bom. O Imax tá valendo R$180. E o meu... Cara, invejei. Então, o meu vale muito mais. O meu vale muito mais, porque tem apelo emocional. Nossa. Esses guardiões aí tá empreendendo. Ó, eu invejei porque o Samuel teve um Cybercop, cara. Nossa, queria ter tido muito. Teve, porque era caro, tá? Era caro, né? É verdade. Aí eu vou escolher só o Jiraiya mesmo. O Jiraiya. Não, o meu era o Giban, mano. Era o Giban e meu... Aí, dá pra fazer um tokusatsu O Giban. inteiro aqui, cara. E meu robô genérico. Um robô que eu tinha. Grandão, assim. Que ficava acendendo os olhos e tinha umas rodinhas no pezinho. Ele ficava andando pela casa, assim. Não tinha controle remoto em nada, ele só andava reto. Engraçado que eu brincava... Fazer uma cabana, eu prendia um cobertor na janela. Que da hora. E esticava e prendia no armário. Aí ficava a tenda esticada assim. E o meu cobertor, ele tinha uns fiapos nas laterais. Eu pegava esses fiapos e enrolava no pescoço do robô genérico. E ele ficava aceso lá em cima. Cara, eu tenho uma Muito história muito boa de um amigo meu, que é o seguinte. Ele tinha um carrinho de controle remoto. E na nossa época, né? Nossa, me senti velho falando essa história. Mas na nossa época, tinha um tipo de carrinho de controle remoto mais simples, que ele vinha com um controlezinho, ele funcionava com onda de rádio, e ele tinha um botão. Só que. Eu lembro disso aí. Aí você ligava ele ficava meio que dando voltas, ou você controlava com esse botão, não lembro exatamente mais como. Pra ele ir pra frente, pra trás Não, era só isso. Era de um botão só. Era pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás. Aí você que se virava pra poder fazer o resto. Não, mas eu lembro que ele ficava girando, não, mas né? não soltava o botão, ele ficava em círculo. Em círculos, não tinha uma parada. Ele dava ré em círculo. Ele dava ré em círculo. É. E, cara, E não isso se era apertava, ele ia pra frente, reto, né? E isso era por onda de rádio, né? Um amigo meu, de infância, ele morava perto de uma delegacia. As ondas de rádio dos policiais interferiam quando ele ia brincar com um carrinho, cara. Caramba. E aí ele ia apertar Cara, uma parada. eu tô vendo a polícia Caralho, o carrinho. chamando todos os carros. O carro dele ia também. Tipo isso, cara. Era tipo isso. O carrinho dele ia pra onde tinha que ir, né? Você achava que era uma interferência, mas na verdade o carrinho tava protegendo a gente do Cabral. Exatamente. Olha, Guardião, boa. verdade, mãe. O carrinho era um guardião, cara. Tudo faz sentido agora. Muito bom, muito bom. Quanta história, hein? Tá vendo? História. Isso são gatilhos pra gerar N aventuras. Guardiões do Limbo é isso aí, ó. É isso aí. É Guardiões do Limbo, gente. Exatamente. Se isso aí, cara, não te convencer a querer o jogo, Você é morto, gente. já morreu por dentro. Falou tudo, pode dizer. É. Já mordeu por dentro. Já mordeu, não. Já morreu. Já morreu por dentro. Deixa eu fazer uma pergunta agora, Samuel. Sim, Thiago. A gente falou bastante sobre Guardiões do Limbo. Nossa, quero adquirir esse jogo. Como é que eu faço? Onde eu posso encontrar? Maravilha. Bom, nós temos o financiamento. Está disponível. Começou dia 27 agora. Ele vai ter mais ou menos aí uns 35 dias de financiamento. 27 de fevereiro, né? De fevereiro agora. 2025, né? Isso. Tá bom. E vai todo mês de março e mais um pouquinho de abril, se eu não me engano. Dia 7/4. 7/4, né? de abril, Isso né? mesmo. Então vai ser uma campanha interessante. Você que quer adquirir o seu Guardiões do Limbo, você pode entrar no financiamento coletivo da editora, o catarse.me/guardiões_do_limbo. Depois vocês colocam para mim, por favor, o link. E aí lá você vai ter desde do livro digital, a versão digital, o livro físico, e você pode escolher o nível de apoio que você quiser, com camiseta, não quero com camiseta, eu quero com kit mapas, não quero tem com kit quadrinho, tem pelúcia, tem camiseta. tem pelúcia, Caralho, camiseta. mano.
A meta é muito baixa, se a gente conseguir bater a meta, vamos para as metas estendidas. E aí vamos liberando aventuras, álbum de trilha sonora, livro de artbook e o suplemento de expansão Diário de Lois. Esse suplemento traz uma imersão mais profunda no Guardiões do Limbo, coloca o jogo mais num patamar underground, assim, mas continua mantendo de forma equilibrada, certo? E ali vai ter novos lacaios, novas localizações, um novo tipo de arquétipo. Aí, ó. Inspirado em Transformers. Aí tu já ganhou o Dinei. Aí não, aí já era. Inspirado em Transformers. Vamos apoiar, que eu quero jogar de robô gigante em qualquer lugar que eu puder. Não, Aqui, Samuel, aí, você foi o Sun Tzu na arte da guerra. Atacou o Ednei onde ele não tem defesa. Atacou onde não tem defesa. E olha só, o mais importante, pô, eu sei que a gente tá gravando o programa, tipo, começo de mês, carnaval, ninguém recebeu ainda, é difícil, eu acredito que só não bateu a meta ainda por conta disso. Ah, sim, eu também acho. Porque muita gente ainda não recebeu, feriadão prolongado, mas assim, apoie um quanto antes, porque o PDF vai estar liberado assim que atingir a meta base. Exato, boa observação. Eu quero esse jogo completo na minha mesa. Boa observação. Ele tá indo numa evolução interessante, né? Então, não é... A gente tá trabalhando com um jogo indie nacional, é difícil a gente... não temos ainda ali o nível de apreciação, de... Como é que eu posso dizer? De famosidade, né? Dos grandes sistemas, né? Então, dentro da categoria dele, ele tá num caminho muito bom. Mas a gente vai bater, sim, as metas e vamos, se Deus quiser, bater todas as metas extras. E quem apoiar qualquer nível ali, vai receber todo esse material das metas. Recebe todas as aventuras, o livro de artbook, o Diário de Lois e a coletânea de músicas. Gente, se puder, apoia. Os preços, pô, de novo, parece uma propaganda, mas não é. Os preços realmente estão muito bons, os preços estão realmente muito em conta. Exatamente. R$50 o livro físico, tá, já com a versão dele. Tu não compra um livro físico por 50 pontos, de jeito nenhum. Não compra. Então, os livros estão bem, os preços estão bem em conta, entendeu? Se não acredita em mim, vai lá conferir. Clica lá e confere. É o famoso custo-benefício. É o que o jogo oferece pelo preço, meu amigo. Isso aí. Então, gente, é isso. Samuel, muito obrigado, cara, por ter participado aqui com a gente do podcast. É isso, foi um prazer, viu? Foi um prazer, gostei pra caramba. Pô, eu que digo isso. foi muito bom. Pô, Patrick e Thiago, valeu mesmo por estarem aqui mais uma vez aqui no Covil. E, bom, pra poder finalizar, né, é o de sempre, pedir pra vocês seguirem o Covil do Dragão nas redes sociais, @CovilDU Dragão, Covil do Dragão em todas as redes sociais. Vamos lá fortalecer a gente no Spotify. Vamos assinar a gente no Spotify. Não custa nada, gente. Você só clica, só dá uma clicada. Vamos aumentar nossos números no Spotify. Se você tiver tempo e quiser apoiar a gente no YouTube também, tanto no YouTube quanto no YouTube Music, vamos lá fortalecer. Vamos conseguir 500 pessoas para podermos monetizar o podcast e pagar o Ricardo. É isso aí. Não, mas aí, qual que é a promessa? Não tem promessa. Não mete essa não. Nem vem. Samuel, não tem... só pra te explicar. Não tem promessa maluca nesse episódio. A não ser que você faça uma, eu não. Não, só pra explicar, Samuel, aqui no podcast, eu e o Patrick já vimos várias vezes, o Ednei sempre faz algumas promessas mirabolantes para metas que são cumpridas e tudo mais. E, eu acho que vou prometer por ele que ele vai narrar Guardiões do Limbo batendo todas as metas aí. Se for jogar nós 4, não sei, eu vou de jogador. Tá? Aí eu só vou de jogador. Beleza. Estou à disposição. Ednei, você não fez a promessa. Eu fiz por você, Ednei. Tá bom, você de novo. Vai narrar. É a segunda vez que você faz isso, Thiago. Não, na terceira eu peço música. Eu já peço pro Samuel aí.
Foi, ó. Então, beleza, a gente faz assim. Maravilha. E se tudo estiver organizado aqui, não, e isso não é uma promessa, mas de repente a gente tenta fazer em live, pode ser? Nossa, Aliás, Pô, vai ser legal, vai ser legal. Caramba, Yeah. velho. Beleza. Aí sim. Então é isso, gente. Com promessas malucas, termina mais esse episódio. E eu acho que eu não posso terminar esse episódio sem citar uma frase de um sábio brinquedo chamado Woody, Uau! que é: brinquem direito. Brinquei direito. Valeu, gente. Até a próxima. Muito bom. Fui! Valeu, Abraço. gente. Tchau, Valeu. tchau. Uhul. Até mais. Muro com tutu. Este podcast foi editado por Ricardo Silva.